uma paciente minha, né? Uma paciente, ela, do sexo feminino, tá? Ela tem 39 anos, né? Eu atendi há 15 dias atrás. Ela, com 39 anos, chegou a mim com história de dor de cabeça crônica. Dor de cabeça crônica em região de hemicrânio direito. E essa dor de cabeça em hemicrânio direito, ela já foi para médicos, ela já tinha ido a cirurgião, dentista, ela já tinha ido a ortopedistas funcionais de maxilares, ela já tinha ido a fisioterapeuta. 4 tipos de profissionais e não tinha resolvido isso há 6 meses. E quando você se depara com esse tipo de paciente, a perna logo gela, né? Ou melhor, comigo gelava, né? Porque você dizia, poxa, se esse tipo de paciente não melhorou com tantos profissionais, será que vai melhorar comigo? Essa foi uma discussão. E essa é uma rotina que vem acontecendo. Não sei se vocês estão presentes para isso. Não sei se vocês estão observando. E se vocês estiverem observando isso, coloca aí nos comentários. O número de pacientes com disfunção de ATM, bruxismo, estalido, dores de cabeça, dores cervicais associadas está cada dia maior. E é por isso que você precisa estar pronto. É por isso que você precisa saber por onde começar, por onde avaliar, como você deve tratar através de uma postura, de uma condução de expert em ATM, aquele que tem um resultado acima da média profissionais. E a cada dia que você observa mais pacientes chegando, o que é que acontece? Mais você precisa estar preparados. E, dentro dessa perspectiva, eu comecei a perceber uma rotina de surgimento de dores nesse paciente. E essa rotina estava associada a algum padrão de desequilíbrio, tá? Eu tenho recebido vários pacientes onde ele traz a dor de cabeça, a pressão em região de ATM, mas também o desequilíbrio a nível crânio-cervical, da junção crânio-cervical. E aí começa já a um divisor de águas para você. O profissional expert em ATM, ele precisa já entender que a disfunção de ATM, a dor de ATM, ele tem dores associadas como enxaqueca, dores de cabeça em geral, dores cervicais. Tem disfunções associadas, como problemas cervicais, alterações de postura nos ombros, alterações de visão até, alterações na oclusão. E o expert de ATM começa a construir um raciocínio clínico baseado em um contexto de integração para poder conseguir eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento de forma rápida. E esse tipo de raciocínio de construção se tem com conhecimento capaz de gerar resultado. E é a partir daí que eu quero que você comece a construir, através desse raciocínio clínico, algo que você não fique com tantas dúvidas por onde começar, o que fazer, qual a forma de abordar o seu paciente. Você precisa ter consistência. Primeiro, você precisa entender quais tipos de dores de cabeça são mais comuns em pacientes com disfunção de ATM, né? Quais tipos de pacientes e tipos de dor de cabeça chegam no nosso consultório? Porque esse é o tipo caso de rotina clínica. E por isso, no dia de hoje, dia de discussão de caso clínico, eu quero trazer para você. Quando você tem dores de cabeça específicas, como dor de cabeça em base nucal, dores de cabeça irradiada para essa região, tá? Para este ponto.
e dores orofaciais, que não deixa de ser na cabeça, para essa região mandibular, esses 3 tipos de dores de cabeça estão muito associadas à disfunção de ATM. E se você quer aprender a pensar nisso como expert em ATM e eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, você precisa ter o conteúdo específico para construir esse raciocínio clínico que eu vou falar agora, e você começa a observar como tudo isso está associado. Porque é difícil você tratar se você não tem um conteúdo base. Então, se você quer ter mais resultado, dá um passo atrás e vem comigo aqui entender essa perspectiva. Primeiro ponto, você tem que entender a anatomia da ATM. A anatomia da ATM, o nome já fala, articulação temporomandibular, temporal e mandíbula articulada por meio da glenoide com o côndilo da ATM, onde entre essas estruturas nós temos o disco articular. Este disco articular serve para melhorar a dinâmica dessa função. E dentro dessa possibilidade, nós já temos uma engrenagem muito clara que precisa ser entendida. E a primeira engrenagem é que não se pode pensar em ATM sem pensar em 2 ATMs. Não existe ATM direita se não existir ATM esquerda, até porque ela está associada com a mandíbula, e a mandíbula precisa de 2 pontos de fixação, que são as 2 ATMs. Daí você já começa a mudar a sua perspectiva sobre aquilo que você precisa ter, aquilo que você precisa pensar no seu paciente. Entendendo isso, com base nesse conceito, você já começa a pensar diferente, como um expert, pensar acima da média das pessoas que tratam ATM. E dentro dessa perspectiva, você tem que entender, opa, se eu tenho que pensar em um ATM como sendo 2, eu tenho que entender que a simetria dessa minha ATM depende da ATM contralateral, porque se eu tiver uma tendência dessa ATM vir posterior, o meu côndilo mandibular vai ser puxado para frente, enquanto a mandíbula deste lado vai estar puxada para trás, porque é uma mandíbula para 2 articulações. Show! Aí você já tem discrepância muscular de um lado e do outro, que claramente já começa a gerar sobrecarga muscular das estruturas, tanto do ponto de vista do músculo temporal, como do ponto de vista do músculo masseter. Claramente isso já começa a trazer sobrecargas e trigger points para dores nessa região, para dores e peso nessa região. Você já começa a entrar dentro de um processo de compreensão que essa dor nesse nível e neste nível pode ter associação à discrepância articular entre a ATM direita com a ATM esquerda. Aí você já começa a conduzir o seu processo para eliminar de forma rápida e consistente a dor do seu paciente de ATM e suas comorbidades associadas, como a dor de cabeça.